Mateus capítulo 6. Esses 3 capítulos de Mateus, aqui no capítulo 5, 6 e 7, eles falam do Sermão do Monte, porque foi o maior sermão que Jesus proferiu no período que ele teve aqui nessa terra. Existe um evangelho, que é o Evangelho de Lucas, que faz menção também a esses textos lá no capítulo 6 de Lucas, que fazem menção desse texto. E esses 3 capítulos de Mateus aqui, ele praticamente é a doutrina central do Evangelho. Eu sempre deixo claro para as pessoas que eu falo o que é o Evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele citou um texto ali em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego e assim por diante. Quando ele escreve a respeito do Evangelho, ele não tinha na mão o texto que nós temos. Ele não tinha o Evangelho de Mateus, ele não tinha o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, ele não tinha nada disso na mão. Ele tinha uma experiência apenas. Apenas isso que Paulo tinha para falar que o Evangelho é um poder. O próprio Paulo, vocês conhecem muito bem, ali em Romanos capítulo 12, ele fala que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, a renovação da nossa mente. Então, esta é a proposta do Evangelho. Renovação de mente. O Evangelho ele não tem nada a ver com estereótipo. Não tem nada a ver com a doutrina exterior. O Evangelho tem a ver com algo que acontece dentro de você. Renovação de mente, transformação de mente. Para que você experimente os benesses e os benefícios e as virtudes, as graças, o poder que esse mesmo Evangelho tem. Então, quando você crê no Evangelho e o pratica, à medida que você caminha, você vai tendo essa transformação e experimentando esse poder. O Evangelho, ele é poder, mas não é um poder de tirar você dos sentidos. O Evangelho não veio para te tirar dos sentidos ou para te deixar se sentindo bem. O Evangelho veio para mudar você por dentro, a partir de você. O Evangelho é o exemplo de um homem comum, como eu e você. Quem é esse homem comum? Jesus Cristo, o homem. Intitulado por ele mesmo, como filho do homem. Por que filho do homem? Porque ele era filho de um homem. Então Jesus Cristo, o homem, é o exemplo que eu e você tem que seguir. Porque Jesus Cristo, o Messias, foi o que nos salvou, não foi? Aquele que morreu na cruz. Ele se esvaziou da sua divindade. Não usurpou o ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, ele se esvaziou, assumindo uma forma de servo, achado em figura humana. E a gente, às vezes sem conhecimento, muitas vezes dizemos, não, Jesus Cristo, ele veio e esteve aqui nessa terra e venceu tudo porque ele era Deus. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Em nenhum momento. Mas em nenhum momento, antes de sua morte na cruz, ele usurpou o ser igual a Deus. Então ele não usou o poder como Deus, mas sim o poder do Espírito que estava nele. Tem um texto de Atos que fala que assim como o Espírito de Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e glória, a ponto de ele sair fazer milagres por todo lugar e fazer curas maravilhosas. Mas foi Jesus o homem, mas com o poder do Espírito dentro dele. Quando você chega no Evangelho
Você olha para uma figura que é o exemplo para nós, que é Jesus, que é esse padrão, esse Jesus, o homem, o Filho do homem. É esse Jesus que nos traz um padrão de vida. O Evangelho é um espírito. O Evangelho, esse espírito, é um poder de transformação na vida das pessoas. É quando nós aprendemos sobre Jesus e você começa a praticar o que Jesus ensinou, mas tirando toda a religiosidade. Por exemplo, quando Jesus chegou, já existia uma classe religiosa na época, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os escribas. Eles eram todos cheios de regras. E aí Jesus chegou aqui, um moço simples, ensinando apenas o Evangelho, a Boa Nova. A palavra Evangelho significa Boa Nova. A Boa Nova tem um nome, que é Jesus Cristo. Essa é a Boa Nova. E ele ensinando a respeito do reino de Deus. Ele mesmo disse, quando foi perguntado a respeito do reino de Deus, que o reino de Deus ele não vem com visível aparência. Está em Lucas 17, 20. Ele não vem com visível aparência, nem dirão ele aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus ele é construído a partir de nós. É o processo da Boa Nova, é o processo do Evangelho que vai mudando a minha forma de pensar e vai mudando as minhas atitudes, vai mudando a minha capacidade na existência, nessa existência. Nós praticamos o Evangelho, aquele que se aproxima do reino de Deus e crê no reino de Deus e compreende o poder do reino de Deus. Nós praticamos o Evangelho para vivermos nesta existência. Porque na eternidade nós seremos eternos e acabou. A gente morre, as nossas obras seguem conosco. É claro que eu não estou falando de um Evangelho de obras, mas eu digo as nossas obras de justiça. O nosso espírito justificado, o nosso interior justificado pelo Evangelho, pela graça de Deus. Então, quando Jesus proferiu esse sermão, voltando aqui para o sermão, fez toda essa volta aqui para chegar nesse sermão, quando Jesus proferiu esse sermão, esses 3 capítulos, a sua doutrina central, porque é muito difícil o que Jesus ensina. Tem um texto aqui que ele começa falando da justiça. Ele diz assim: se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e dos fariseus, jamais vocês vão entrar no reino de Deus. E qual era a justiça dos escribas e dos fariseus? A justiça das exterioridades, a justiça própria que eles tinham. Eles limpavam primeiro o exterior do corpo e não limpavam o interior do corpo. Eles não eram tratados no seu interior. Eles eram cobertos de regras e dogmas, mas eles negavam a misericórdia, a fé, negavam o amor. E nesse sermão Jesus ensina valores do reino. E o texto que eu vou ler aqui, já citei tantos, que aqui no capítulo 6, no versículo 19, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Antes ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e não roubam.
Porque onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Não ajunteis tesouros e não acumuleis tesouros na terra, mas antes junte tesouros nos céus. Hoje em dia, você vê um evangelho sendo pregado por aí, em que você precisa juntar nessa terra. O evangelho não nos chama para agregar tesouro. Eu não estou dizendo que você não possa ser rico ou ter valores. Até porque Jesus, num outro texto em Lucas, ele diz assim que a riqueza de um homem ela não consiste nos bens que ele possui. Louco, hoje mesmo pediram a tua alma, o que tens para quem vai ficar? Então alguma coisa errada com o evangelho que é pregado. Que o evangelho que você vem tem que fazer uma porção de coisas para você enriquecer nessa terra. Então se contradiz o que Jesus está falando. É simples o evangelho, é você ver o que Jesus está falando. É você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, a partir disso você compreende a doutrina do evangelho. E esses 3 capítulos é a doutrina central, a raiz do evangelho. Ele diz assim, você não deve acumular um tesouro onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões estão roubando. Mas você tem que ajuntar tesouros no céu. Ajuntar tesouro no céu é você desenvolver os valores do reino de Deus dentro de você. Nós sempre pensamos que o reino de Deus já está envolvido numa igreja, está envolvido num grupo religioso. Mas o reino de Deus, ele é carregado de valores. Então a gente achou que fazer a obra de Deus é você estar num grupo, é você desenvolver chamado, desenvolver potenciais, você fazer um monte de coisa. Correr para lá, correr para cá. Isso vira fadiga e canseira. E eu me fadiguei e cansei. E quase perdi a minha alma. Correndo para lá, correndo para cá, correndo para isso, fazendo tudo o que se me pediu. Fiz de tudo, mas não me desenvolveu nada o reino de Deus. Não desenvolveu a religião. A religião é desenvolvida a cada dia nas igrejas. Seja qualquer tipo de religião. Mas nós não somos despertados a desenvolver o reino. Primeiro, o reino tem que ser desenvolvido aqui dentro. O reino de Deus tem que ser desenvolvido aqui, ó, dentro de nós. Porque o reino de Deus está dentro disso, o texto, né? O reino de Deus está dentro de vós, é aí que se desenvolve. É aí que o evangelho tem poder. É aí que o evangelho transforma a vida de um homem. O que pode transformar uma família? Um homem de Deus. Mas um homem de Deus tomado pelo evangelho. Tomado pela boa nova. Tomado pelo exemplo de Cristo. Qual o nosso chamado? O nosso chamado é sermos a imagem e semelhança de Cristo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Qual o seu propósito? Qual o seu chamado? Primeiro, você existe. É um fato. O seu chamado é existir. É o chamado de todos. Ah, não, eu tenho chamado para o reino, fui chamado para isso, fui chamado para aquilo, eu também fui. Primeiro para existir. E existindo você vai ser algo, você é. Você pode repetir comigo, eu sou. Por incrível que pareça, é o nome de Deus, né? Eu sou, me enviou a voz. Quando você diz eu sou, você faz uma autoafirmação do que Deus é em você e do que você é em Deus. Não é verdade? Qual o nome do seu Deus? Eu sou. Jesus disse para os fariseus, né? Antes que Abraão existisse, o pai da fé,
eu sou. Então, o seu propósito é existir. O seu projeto de Deus é existir nessa existência. Porque a eternidade, como eu disse, ela já está dentro do coração humano, não está? Deus colocou, não diz o livro de Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você tem uma semente eterna dentro de você. Quando você creu no Evangelho, creu na Boa Nova, ou dentro de uma igreja, ou fora de uma igreja, você começou a desenvolver essa eternidade, mas você existe hoje. Deus plantou a eternidade no nosso coração, nós existimos, você existe. E o seu projeto é existir. É existir aqui nesse plano material, sendo a imagem de Deus nessa terra. Sendo a imagem de Cristo. Você é o que Deus é. É ser eu sou. Isso é o projeto de você desenvolver esse reino em você. Essa construção que você faz dia a dia na Boa Nova. Acumulando tesouros dentro de você. Cada vez que você pratica o Evangelho, você está juntando tesouro. Onde está o seu tesouro? É onde está seu coração. O que tem mais valor para você? Se o seu propósito é existir, e você existindo, você será um jardim florido, um jardim regado nessa terra, um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. Jesus disse que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios correrão do seu interior. Os rios de água viva. O que um rio de água viva faz? Dá a vida. E a partir de onde você tem que dar a vida, ser um rio? A partir de você, para quem está perto de você. Não adianta eu viver dentro desse local, ser um exemplo aqui, mas eu não frutifico na minha casa. Eu não frutifico no meu trabalho. Eu não frutifico na sociedade, nas pessoas que se relacionam. O reino de Deus é você desenvolver o reino nessa existência a partir de você, a partir do que você já é. Você é uma pessoa. Você é alguém que pode mudar seu semelhante. Deus escolheu ser revelado no outro. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não desenvolver o relacionamento uns com os outros. A gente começa a ir demais nos grupos religiosos, a gente começa a se afastar das pessoas. Já percebeu isso? Porque esse grupo é diferente do meu, aquele é diferente disso. A gente começa a se afastar da simplicidade. Que o Evangelho, Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra. Deus não nos chamou para espalhar. Deus nos chamou para ajuntar. E quantas vezes nós já espalhamos? Por isso precisamos entender o espírito do Evangelho. Jesus acolheu todas as pessoas. Rodeado de religiosos. Religiosos confrontando ele. Mas ele sempre dizia, as meretrizes e os publicanos, os cobradores de impostos, os pecadores, vos precedem no reino. Muitos virão do norte, do sul, do leste e do oeste e ocuparão seus lugares na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus. E vós ficarão de fora. Porque o reino de Deus não é um reino de religião. O reino de Deus não é religião. O reino de Deus é o Evangelho sendo desenvolvido, transformando o meu interior, transformando a minha mente, transformando meu coração. O Evangelho agregando valores dentro de mim. Há valores para serem vividos aqui. Você é eterno. Por que você já não vive como uma pessoa eterna, então? Por que nós deixamos de viver como pessoas eternas? Poderemos viver aqui como os homens mais miseráveis.
porque não aprendemos a viver os valores do reino de Deus. Os valores da graça, do perdão, da misericórdia, do amor, da paz, os frutos do Espírito, gozo, paz, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio. Nessas coisas não há lei. É isso que precisa desenvolver em nós. É esses frutos de justiça que tem que ser desenvolvido em nós, ser desenvolvidos pelo Evangelho, pela prática do Evangelho. Mas não é porque um pastor, um líder, um bispo, um apóstolo, um semideus está cobrando de vocês. Não, é porque a sua mente está sendo transformada. E esse poder de vida, ele começa a multiplicar a vida. Quando você deita do lado da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua família, isso começa a mudar quem está perto de você. Porque isso contagia. Parece uma utopia para nós, né? Quantos anos falando sobre o Evangelho e pouca prática, pouco desenvolvimento da fé. Por isso que o Evangelho é uma construção, dia após dia, hora após hora. É como um grão de mostarda que plantado e cultivado dá uma grande árvore e que agrega, que as aves vêm e se aninham nos seus ramos. O Evangelho é essa árvore que a partir de nós ela vai dar sombra. Então o reino de Deus é algo simples. Todo aquele, porém, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa. A sua casa é a sua casa. É você. Sobre a rocha. De fazer o que ele diz. De fazer o que ele ensina. O Evangelho é você andar no que ele ensinou. Esse é um homem prudente, cara. O vento vai soprar. Suas estruturas vão se abalar. Mas a sua casa não vai cair. Porque está construída sobre um fundamento. Jesus é o próprio fundamento. Pedro depois diz sobre isso, né? Ele é a rocha de escândalo. Né? E muitos tropeçaram nessa rocha, em vez de se firmar na rocha, tropeçaram na rocha. Mas o homem insensato é aquele que constrói uma casa sem fundamento. Primeiro a tempestade que vier derruba a casa. Então o Evangelho é muito simples. É poder de Deus de transformação a partir de nós. Para que nós, a partir desta existência, possamos viver o reino de Deus aqui, nessa terra. É possível, com certeza. Nas coisas simples. Não sendo melhor que o outro. Paulo diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Está lá em Filipenses. Jesus disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E o que vai acontecer? Vai montar brasas na sua cabeça. E assim todo dia. Se eu não me consertar com a minha esposa todo dia, vai dormir em quarto separado, vai ficar um achando que o outro está errado e eu não estou. Assim com os nossos filhos, com os nossos pais, nossos vizinhos e com as pessoas do nosso relacionamento. Tudo isso precisa mudar em nossas vidas. Nós precisamos pôr em prática. O perdão não é um sentimento, é uma decisão pessoal. Eu decido perdoar porque eu fui perdoado e acabou. Fui perdoado em Cristo, por isso que eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, não serei perdoado. Está na oração do Pai Nosso. Está no livro de Mateus, capítulo 19. Sobre aquele cara que tinha aquela dívida impagável e foi perdoado. Mas não podia perdoar. Então, o Evangelho é feito de atitudes simples. Simples.
E é isso que tem que ser desenvolvido. Tem que ser acumulado esses tesouros. Os tesouros do céu tem que ser acumulado dentro de nós. Valores eternos, valores do reino. Amém? Glória a Deus.